se você partir do princípio que o cuidado paliativo ele parte de uma conversa, pode ser que ele não mude o tratamento, mas ele começa com uma conversa de orientação para o paciente e para a família. No diagnóstico. No diagnóstico. Ó, você tem uma doença, a doença é ameaçadora à sua vida, isso vai ter que mudar ali toda a sua vida. Nesse primeiro momento, o seu tratamento ele é pleno, Sim. mas pode ser que num determinado momento da sua vida, isso já é cuidados paliativos, Lógico que é. ali no diagnóstico. Pensa numa doença, você falou de diabetes e tal, é uma doença super controlável e tal, mas pensa numa doença como esclerose lateral amiotrófica, Sim. que é uma doença que vai progredir. E a gente sabe como progride. E a gente sabe como esse paciente morre. Quais são as complicações mais comuns que ele vai ter. Não é segredo para ninguém, Sim. né? Que esse cara vai chegar um momento que vai ter uma insuficiência respiratória. General Vilas Boas aí. Exatamente. E ele pode escolher ir para uma traqueostomia, para um BIPAP, ou simplesmente ser medicado para o desconforto respiratório, sedado e falecer, se for a escolha dele. Ele tem essa escolha. Mas isso aí não é eutanásia. Então, cair. Você acha que eu ia deixar essa bola pingar e cair para fora do campo? Nem fudendo, velho. Esse é o gancho, muito bom, cara. Essa pergunta, ela sempre vai vir, porque as pessoas aprenderam isso, né? Mas isso não é... Eu tô fazendo advogado do diabo eu sei, tá? Eu sei. Pô, a gente conversa tão fluido assim com o CP. E a resposta é não é, mas eu vou explicar por quê. Né? Então, esse cara, ele tem que saber que em algum momento ele pode fazer essa escolha. E muitos pacientes nunca isso é levado em consideração. Ele vai para tráqueo como se fosse algo natural, que ele nunca foi levado em consideração a vontade dele, os valores dele, os desejos dele. Chega num momento que talvez até a capacidade dele de reagir a alguns estímulos nem é mais questionada a vontade dele. Né? Simplesmente ele é colocado na traqueostomia e ele vive ali meses ou anos num suporte ventilatório extremamente dependente de qualquer suporte para qualquer tipo de atividade, né? Até ele conseguir morrer de uma infecção intratável, porque até ele vai fazer múltiplas infecções que vão tratar com antibiótico terapia até chegar um ponto que alguém vai virar e falar assim, não, agora ele tem um bicho multiresistente aí, não vamos tratar mais. Multiresistente, que já usou todos os antibióticos possíveis. Mas vamos lá, você me fez uma pergunta muito boa. E o cara que fala assim, eu não quero ir para traqueostomia, eu não quero ir para ventilação mecânica, eu tenho uma doença que eu sei que vai progredir, eu vou entrar no insuficiência respiratória, e quando isso acontecer, não me intubem, não me traqueostomizem. O que é isso, né? A gente pode tomar essa decisão ou não pode? Então, no Brasil, eutanásia é crime. Crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Já quero que daqui a pouco você vai definir a eutanásia pra gente. Pena de até 20 anos de prisão. Sério? 6 a 20 anos de prisão. Mas o cara morreu, tô zoando. Não. É pra quem faz, eu sei. Eutanásia é pra quem faz. Não, eu vou fazer só pergunta besta aqui pra você. Mas tem o suicídio assistido, que é o artigo 122, que ele fala sobre o ato de induzir ou instigar alguém a se suicidar ou prestar-lhe auxílio para que o faça. E a pena é um pouco menor, tá? Então... Mas aí é quando você... 18 anos. É quando você ajuda alguém a se matar. Qual que é o artigo da eutanásia? 121, que é o mesmo do homicídio. Ah, a eutanásia entra no... Entra no mesmo do homicídio, Tem os atenuantes, né? Pô, o Mano Brown no Diário de um Detento, então às vezes tá falando de eutanásia e a gente não sabe, né? Vou ter que assinar um 121. Exatamente. Porra, fiquei preocupado agora. Cara, é o mesmo artigo de você dar um tiro em alguém e matar a pessoa. É o mesmo artigo. Caralho, só que tem os atenuantes, aí tem um parágrafo lá, eutanásia. Aí você tem, porque é um crime de homicídio induzido por compaixão. Porque você sentiu que aquele indivíduo estava num sofrimento tão extremo que você achou melhor matar ele do que deixá-lo sofrer, entendeu? Então, isso teoricamente tem até um atenuante de pena, mas não deixa de ser o mesmo artigo do homicídio no Brasil. Tá. E o do suicídio assistido é quando você, tipo assim, o paciente ele não aguenta mais, mas ele toma os remédios, ele tem nível de consciência, ele vai realizar aqui no Brasil não tem morte medicamente assistida, né? Mas quando o cara, vai se dar um tiro ou vai tomar remédios, e aí você que ajuda ele... Como eu era antes de você, pô, aquele filme que na última cena o rapaz vai lá e tá todo mundo em volta. Só que lá ele tá na Suíça. Ó quem chegou aí. Ó, chegou o careca aí. E aí, El Carecono, vai mudar a câmera? Não, vou arrumar pra vocês. Não, beleza, pode focar só nele, é mais bonito ali, tá tudo certo. Não, você não, velho.
A gente tá falando de cuidados paliativos e chegou o nosso paciente, chegou, né? Chegou. Aí, trouxe até uma garrafa. E o filme Como Era Antes de Você, ele fala de uma realidade, né, que na Suíça. Ele fala que vai para a Suíça. Na Suíça, lá tem algumas instituições, uma delas, por exemplo, você precisa engolir medicamentos que o pessoal, né, da clínica dá. Então, ele tem que ter consciência e conseguir deglutir os comprimidos. E tem outra que é endovenoso e é o paciente que aciona o dispositivo. Uma bomba de PCA, apertou. Exatamente. Então, no Brasil é isso. Se você ajudar alguém a fazer isso, você responde pelo artigo 122. Então, você pegar o carro e levar o cara até lá, você já se lascou. Cara, esses dias que é uma coisa polêmica. Se for o Uber, você levar o cara lá, você se lascou. Exatamente. Eu tava discutindo isso, aí me veio na cabeça uma coisa, que eu tava falando dessas instituições, inclusive, tipo... o senhor tá bom? O senhor está bem? E aí, meu amigo, como que o senhor está? Tudo bem? Está conosco aqui no estúdio agora o professor Ivens Jacobassi. Feliz de ainda. ver vocês. O nosso segundo host. Essa carequinha brilhante, coisa mais linda. Então, você falou disso. Merda que o Dani fez. Eu fiz. Velho. Velho treme, né? Não, mas isso aqui foi incontinência urinária. Isso aqui... Quer café, Dani? Eu quero. Olha que loucura que eu pensei essa semana. Você falou disso de levar o cara e tal. E quando eu falo de suicídio assistido, eu falo que tem umas instituições, por exemplo, tem o Dignitas, que é a instituição lá da Suíça, que tem tem o site, né, que fala todas as instruções. Dignitas. Não ensina, não. Não, mas não tem problema. As pessoas que quiserem olhar, não tem problema nenhum. E aí tem todas as instruções para quem quer fazer o suicídio assistido. Inclusive, a Suíça é o único país que recebe estrangeiro para fazer isso, tal, não sei o quê. Aí eu tava pensando sobre isso e falei, cara, agora falando de paciente. Se você falou, não ensina não, mas se você ensinar isso, mostrar esse site para um paciente que quer se suicidar e ele realmente levar isso a sério, e ele for para lá e se matar... Eu me lasquei também. Teoricamente, sim. Calma aí, mas foi porque se a família dele provar que foi você que ajudou a pessoa a se matar, mesmo mostrando um site, orientando e tudo mais, cara, isso entra com crime de suicídio assistido. Então, se alguém assistiu o episódio passando pelo podcast, não foi a gente, viu? Foi o Dani aqui, ó. Não, mas não. Isso é uma coisa individual. Né? Porque eu imagino que fala aqui, ó. Quer, já sabe muito mais coisa que a gente. De verdade, a pessoa tem agora tá funcionando. Tem essas ideias aí, ela sabe muito mais coisas que a gente, sim. que a gente talvez não faça nem ideia não mais do que ele. que exista. Agora, não duvido. Vamos voltar no paciente lá. Por que não é suicídio o cara não querer ser entubado? Porque é um cara que, dentro dos valores dele, né, e do que ele considera como vida com qualidade e dignidade, né, já que dignidade é um dos princípios garantidos pela Constituição Federal, se ele considera não ser mantido vivo artificialmente como algo indigno, né, ser mantido vivo artificialmente para ele é algo indigno, ele tem o direito de escolher não viver entubado ou traqueostomizado cronicamente com uma doença que conhecidamente não tem cura e é irreversível, entende? Então, ele simplesmente abre mão... o processo natural da morte acontecer. Exatamente. Ele abre mão de uma distanásia. Ou, mesmo que ele esteja entubado e traqueostomizado, a hora que ele entende que isso não é mais qualidade de vida, esse tempo adicional que a ventilação mecânica está dando para ele não é mais qualidade de vida, ele opta pela retirada da ventilação, isso é uma reversão de distanásia e não promoção de eutanásia. Tá, mas ele consegue registrar isso? Consegue. Deixar isso registrado para que seja respeitado? Sem dúvida. E a família consegue se opor a isso? E é por isso que tem que falar desde o diagnóstico com o paciente. Enquanto ele está bem, enquanto ele está autônomo, enquanto ele vê a doença dele progredir. Inclusive para que ele tenha tempo de pensar, de refletir, de mudar de ideia. Por que não? Ao longo do processo. Sei lá, ele não queria ser entubado. Aí ele tem um filho, 1 ano depois. Será que ele não muda de ideia sobre traqueostomia, que vai garantir mais 4, 5 anos de vida, muitas vezes, ou até mais para esse cara? Pode ser que mude. E esse registra o testamento vital? Ele registra o testamento vital. Esse testamento vital,
é o exercício de autonomia, ou seja, de um dos grandes princípios da bioética, não é nem do cuidado paliativo. Lembra? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Vai estudando para a prova do SUS aí. É isso aí. Então, o princípio de autonomia, ele se refere basicamente ao direito que o paciente tem de escolher aquilo que ele não quer que seja feito com ele. Não escolher o que ele quer. É escolher o que ele não quer. Porque quem decide o que tem indicação de ser feito com ele é a equipe de saúde. O paciente ele pode aceitar ou ele pode recusar o que lhe foi imposto. Então, se alguém diz para ele que tem indicação de ventilação mecânica e ele fala, não, isso eu não quero, tudo bem. Ele vai continuar sendo cuidado sem a ventilação mecânica. Só que para isso ele precisa escrever um documento que a gente chama de testamento vital, que pode ser uma diretiva antecipada de vontade. E aí você falou, e se a família se opuser? É por isso que ele tem que escrever. Porque quando ele faz o documento, ele também tem que nomear um procurador de saúde, um procurador para cuidar de saúde. Porque se ele não nomeia ninguém, a hora que ele perde nível de consciência, as pessoas vão procurar os níveis hierárquicos familiares. Cônjuge, pais, filhos maiores de idade, irmãos e por aí vai, né? Agora, se ele nomeia um amigo X, esse cara ou essa moça passa a ter mais poder de decisão do que a própria família dele. Pesado, hein? Sobre o estado de saúde dele.